Tem gente que acha que acampar é uma forma de descansar, de fugir do barulho, da pressa, da cidade e encontrar um pouco de paz no meio do mato. E às vezes, no começo, até parece isso mesmo. Uma estrada de terra comprida, o céu escurecendo devagar, o cheiro de fogueira subindo no ar, os sons dos insetos, do vento passando entre as árvores, da lona da barraca tremendo de leve na noite. Tudo parece simples, tudo parece seguro, mas a verdade é que existem lugares onde a natureza não traz silêncio, ela só abafa o resto. Porque longe da cidade, quando não há sinal, quando não há luz por perto, quando não existe ninguém para ouvir se você chamar, certas coisas deixam de parecer impossíveis muito rápido. Um vulto entre as árvores, passos em volta da barraca, marcas no chão que não estavam ali antes, e a sensação de que no meio da escuridão existe alguma coisa observando, esperando você perceber tarde demais que não está sozinho. Os relatos de hoje falam exatamente sobre isso, sobre noites em que o isolamento deixou de ser paz e virou ameaça. E a sensação de que no meio da escuridão existe alguma coisa observando, esperando você perceber tarde demais que não está sozinho. Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. Os relatos de hoje falam exatamente sobre isso, sobre noites em que o isolamento deixou de ser paz e virou ameaça. Sobre acampamentos onde o medo não veio de lendas contadas ao redor da fogueira, mas daquilo que estava do lado de fora, respirando no escuro. Então apague a luz e escute até o fim. E me diz nos comentários: você teria coragem de passar uma noite sozinho no meio da mata, sabendo que às vezes o pior som da floresta é aquele que para de repente? Eu sempre gostei de acampar, mas depois do que aconteceu naquela viagem, nunca mais consegui dormir tranquilo dentro de uma barraca. Isso aconteceu no feriado de Tiradentes, quando eu ainda estava na faculdade. Eu devia ter uns 21 anos. Na época, eu e 3 amigos éramos daqueles que aproveitavam qualquer folga para pegar a estrada e sumir por uns 2 ou 3 dias. Não tinha luxo, não tinha roteiro direto. E quase nunca tinha dinheiro, a graça era justamente essa. A gente levava barraca, cooler, comida barata, umas lanternas e ia para qualquer canto onde desse para passar a noite sem ninguém enchendo o saco. Naquele feriado fomos eu, o Vinícius, a Júlia e o Caio para uma área mais afastada da Serra de Bocaina, do lado da Paulista, por uma estrada de terra pouco usada que saía de perto de São José do Barreiro. Um conhecido de Vinícius tinha falado de uma clareira velha, perto de um leito seco, onde às vezes o pessoal montava acampamento sem pagar. Parecia perfeito pra gente. Saímos cedo de carro e chegamos lá já no fim da tarde. O lugar era bonito, de um jeito estranho. Não era aquela mata fechada de filme, mas também não passava a sensação de paz. Era uma área aberta, cercada por árvores altas, com chão duro, cheio de pedra e uma terra ressecada. O tal leito seco passava ali perto, cortando, como se em uma outra época tivesse corrido água forte ali. Mas naquele dia não havia nada além de barro rachado e algumas pedras lisas espalhadas. O mais esquisito é que não tinha sinal de ninguém, nem carro, nem fogueira apagada, nem lixo, nem pegada fresca. Era como se alguém aparecesse ali havia muito tempo. Mesmo assim, montamos as barracas, cada um escolheu um canto meio no improviso, deixando uma distância pequena entre elas. Não tinha organização nenhuma. Só colocamos onde o chão parecia menos ruim. Depois ficamos conversando, bebendo cerveja quente, comendo salgadinho e rindo de besteira, como qualquer grupo de amigos faz quando acha que está vivendo uma aventura inocente. Lembro que fomos dormir por volta das 11h30. E aí aconteceu a primeira coisa que, olhando hoje, já deveria ter me feito entender que tinha algo muito errado. Eu sou um cara de sono leve, sempre fui, e em casa qualquer barulho me acorda.
Dormindo fora então, pior ainda. Se venta, eu acordo. Se um galho estala, eu acordo. Se alguém levanta para ir no mato, eu percebo. Mas naquela noite eu apaguei de um jeito anormal. Não foi sono pesado, foi apagão, como se meu corpo tivesse sido desligado. Quando abri os olhos na manhã seguinte, ainda dentro da barraca, eu já senti aquele mal-estar estranho antes mesmo de sair. Um silêncio esquisito, não era silêncio de mata. Era uma quietude meio oca. Eu me sentei, abri o zíper e coloquei a cabeça para fora. Na mesma hora, meu corpo gelou. Minha barraca não estava onde eu tinha montado. Levei alguns segundos para entender o que eu estava vendo. Olhei em volta e senti o estômago afundar. As 4 barracas tinham sido mudadas de lugar durante a noite. Não estavam espalhadas como antes. Agora estavam posicionadas em forma quase perfeita, como se alguém tivesse organizado tudo com calma, formando um quadrado ao redor de um monte de pedras empilhadas, bem no centro. Eu não estou falando de barraca amassada ou puxada pelo vento. Estou falando de barracas inteiras, montadas, com estacas firmes no chão, tudo intacto, só que em outro lugar. Saí tropeçando, sem conseguir raciocinar. A primeira coisa que pensei foi que eu ainda estava sonhando. Depois pensei que talvez alguém tivesse me pregado uma peça. Só que não fazia sentido. A barraca estava inteira. Meu colchão continuava no lugar. Minha mochila, minha roupa, meu celular, tudo exatamente como havia deixado. Comecei a chamar os outros. O Vinícius saiu primeiro, com a mesma cara de quem tinha levado um soco sem entender de onde veio. A Júlia apareceu logo depois e ficou parada, olhando em volta sem dizer nada. O Caio saiu por último e eu nunca vou esquecer da expressão dele. Era a cara de alguém que tinha acordado num lugar que não reconhecia. Nenhum de nós lembrava de absolutamente nada. A Júlia foi a primeira a falar alguma coisa que fugia do normal. Ela disse que tinha sonhado que estava andando descalça por um lugar completamente seco, como se fosse uma estrada de terra no meio de um descampado, e que alguém bem perto dela contava seus passos em voz baixa. Vinícius ficou branco na hora, porque disse que tinha sonhado algo parecido. No caso dele, estava marchando sem parar, como se obedecesse a uma ordem, ouvindo uma voz ritmada atrás. Eu e Caio não lembrávamos de sonho nenhum, mas havia outra coisa. O ambiente entre nós 4 estava errado. Eu não sei explicar de outro jeito. Parecia que bastava olhar para o rosto deles para saber exatamente o que estavam sentindo: medo, confusão, náusea. Como se o clima inteiro tivesse nos deixado conectados de um jeito que não deveria existir. Não era intimidade, não era amizade, era outra coisa. Era uma sensação horrível de que tinha mais alguém ali conosco. Só que esse alguém não estava do lado de fora. A gente começou a examinar o chão, tentando achar alguma explicação racional. Foi aí que vimos as marcas. Via rastros na terra mostrando o caminho de onde cada barraca tinha saído, como se tivessem sido arrastadas por vários metros, mas depois do ponto final, os rastros simplesmente paravam, como se alguém tivesse suspendido o peso da barraca e carregado o resto no ar. No centro, um monte de pedras chamava ainda mais atenção. Eram 4 pedras, uma sobre a outra, equilibradas com um cuidado absurdo, bonito até, se não fosse o contexto. O Vinícius se abaixou para olhar mais de perto e perdeu o equilíbrio e esbarrou nelas. As pedras caíram na hora e foi nesse exato instante que tudo piorou. Nós 4 ouvimos ao mesmo tempo um som vindo de longe, grave, arrastado, profundo. Parecia pedra raspando em pedra, como se alguma coisa enorme estivesse se movendo debaixo da terra. Não foi alto, foi pior que isso. Foi um som baixo o bastante para parecer distante, mas forte o bastante para vibrar dentro do peito. Ninguém precisou mandar ninguém correr. A reação foi imediata.
Cada um foi direto nas próprias coisas, como se todos já soubéssemos o que fazer sem trocar uma palavra. Eu nunca arrumei uma barraca tão rápido na vida. Minhas mãos tremiam, meu coração estava disparado e aquela sensação de que existia uma quinta presença ali só aumentava. Não parecia que estávamos sendo observados da mata. Parecia que a clareira inteira tinha acordado. A gente jogou tudo no carro e foi embora, levantando poeira na estrada. Durante o caminho, ninguém falou quase nada. Depois daquela viagem, a amizade nunca mais foi a mesma. Não brigamos, não aconteceu nada concreto entre nós. Só fomos nos afastando como se todos preferissem fingir que aquilo ficou encerrado naquele lugar. Às vezes ainda lembro da disposição das barracas, do silêncio da manhã e daquele som vindo do fundo da terra. E o que mais me perturba até hoje não é pensar que alguém mexeu no nosso acampamento enquanto dormíamos. É pensar que talvez ninguém tenha mexido. Isso aconteceu no ano passado e até hoje eu não sei dizer se escapei de um maluco, de uma emboscada ou de algo pior. Meu nome é Rafael, eu tinha 24 anos na época e fui acampar com a minha namorada, a Letícia, num final de semana de julho. A ideia era simples: passar 2 dias longe de tudo, sem celular, sem trabalho, sem barulho de cidade. A gente estava junto havia pouco mais de um ano, e apesar de não estarmos mal, a relação tinha caído naquela rotina meio morna, nada grave. Só aquela sensação de que os dias estavam ficando iguais. Então pensamos que um acampamento no meio do mato poderia fazer bem. Depois de pesquisar alguns lugares, escolhi uma área de camping rústico perto da Serra de Cipó, em Minas. Não era exatamente um camping estruturado, daqueles com recepção e banheiro decente. Era mais um terreno aberto com alguns pontos já usado por campistas, acessível por uma estrada de terra comprida e ruim, cercada de mata e pedra. Pelas fotos, parecia isolado na medida certa, não cheio demais, mas também não completamente abandonado. Saímos na sexta tarde e chegamos já perto do anoitecer. O final era bem pior do que imaginava. Tinha buraco, cascalho solto, trecho estreito e em alguns pontos parecia que o carro ia raspar todo por baixo. Mesmo assim, quando chegamos, o lugar parecia bonito. Havia algumas clareiras separadas, umas mesas velhas de madeira espalhadas e restos de fogueira de quem já tinha passado por ali. A maioria dos espaços estava vazia. Logo na entrada, vimos um carro estacionado mais afastado. Um sedã azul escuro, meio empoeirado. Não tinha ninguém por perto. Letícia comentou que preferia ficar no canto mais distante, onde a mata fechava mais a visão e dava mais privacidade. Eu concordei e fomos até uma área no fim da estradinha interna, quase onde o caminho acabava e começava a trilha do mato. Montamos a barraca, organizamos as coisas e acendemos uma fogueira pequena. Por um tempo foi exatamente o que a gente queria: o friozinho da noite, o barulho do fogo, uma cerveja na mão, a sensação de estar longe do mundo. Letícia estava até mais leve, mais solta, e eu pensei que tinha feito a escolha certa. Lá pelas 10 da noite, ela foi escovar os dentes num ponto de água que ficava mais perto de umas mesas de madeira. Eu fiquei sozinho, perto da fogueira, mexendo nas brasas com um graveto, olhando pro nada, daquele jeito que a gente faz quando está cansado e quieto. Foi então que percebi alguém parado na beira do nosso espaço. Eu me assustei de verdade, porque não ouvi passo nenhum. O cara simplesmente estava ali, na transição entre a luz fraca da fogueira e o escuro da mata. Quando ele viu que eu tinha levado um susto, pediu desculpa e disse que não queria assustar. Falou que estava acampando ali perto, no carro azul, e que só tinha vindo se apresentar. O nome dele era Marcelo, devia ter uns 30 e poucos anos. Não parecia bêbado, não parecia drogado, nada muito explícito assim, mas tinha alguma coisa errada nele. Era o jeito de olhar. Ele mantinha contato visual por tempo demais, sem piscar quase, como se estivesse tentando medir a pessoa por dentro. Aquilo me deixou desconfortável na mesma hora. Quando Letícia voltou, a situação ficou pior. O sujeito virou completamente a atenção para ela.
Comentou que a gente tinha escolhido um lugar bom demais, bem escondido, bem reservado. Falou isso com um sorriso estranho, como se fosse elogio, mas soando quase como outra coisa. Letícia respondeu com educação, mas eu conheço ela o suficiente para perceber quando está desconfortável, e ela estava. Ele ficou ali por mais tempo do que qualquer pessoa normal ficaria, falando demais, forçando intimidade, como se a nossa presença ali tivesse dado a ele algum tipo de direito. Em nenhum momento ele foi diretamente agressivo, e talvez por isso mesmo tenha sido tão incômodo. Era aquele tipo de comportamento que, se você reclama, parece exagero, mas seu instinto já começou a gritar. Depois de alguns minutos, eu disse que a gente ia dormir cedo, porque no dia seguinte queria sair para caminhar logo cedo. Ele entendeu o recado e foi embora. O detalhe que me chamou a atenção foi que ele entrou na escuridão sem lanterna nenhuma. Sumiu no escuro, como se conhecesse cada metro daquele lugar. Quando entramos na barraca, eu e Letícia comentamos a mesma coisa. Aquele cara era estranho demais. Mesmo assim, tentamos dormir. No meio da madrugada, eu acordei com vozes. Na hora, eu não sabia dizer quanto tempo tinha passado, mas estava tudo completamente escuro e frio. As vozes pareciam vir de fora, não muito longe da barraca. Não era conversa alta, era aquele murmúrio abafado de duas pessoas falando baixo, perto o suficiente para você saber que estão ali, mas longe demais para entender o que dizem. Olhei para o lado e vi que Letícia ainda dormia. Fiquei imóvel por alguns segundos, só ouvindo. E criei coragem. Peguei o celular, abri o zíper da barraca devagar e apontei a lanterna para fora. As vozes pararam no mesmo instante. Iluminei em volta o chão, as árvores, o carro, a parte da trilha, nada, nenhuma pessoa, nenhum movimento, só o escuro e o silêncio. Fiquei mais alguns segundos olhando, tentando convencer a mim mesmo de que podia ser gente em um outro ponto do camping. Como era um lugar público, tentei racionalizar. Voltei para dentro e não falei nada para Letícia. Achei melhor não assustar ela à toa. No dia seguinte, passamos boa parte do tempo fora, andando por trilhas e tentando agir normalmente, mas eu já não estava relaxado. Toda hora eu olhava em volta, toda hora eu achava que tinha alguém observando. No fim da tarde, fui pegar lenha perto do carro e notei um guardanapo dobrado preso no para-brisa, embaixo do limpador. Achei estranho na hora, quando abri só tinha uma frase escrita à mão. Vocês deviam mudar a barraca de lugar. Meu sangue gelou. Mostrei para Letícia na mesma hora e contei sobre as vozes da madrugada. Ela ficou pálida, perguntou se eu achava que tinha sido o cara do carro azul. Eu respondi que era a única pessoa que fazia sentido. E como se alguém tivesse esperado exatamente aquele momento, o sujeito apareceu de novo. Dessa vez perdi a paciência, falei mais duro, perguntei por que ele continuava surgindo do nada e se tinha sido ele quem deixou o bilhete. Ele levantou as mãos como se quisesse passar calma e disse que só estava tentando ajudar. A voz dele estava mais seca, mais grave. A Letícia então perguntou, sem rodeio, por que exatamente ele acharia que precisava ajudar a gente. Foi aí que ele falou uma coisa que me desconcertou. Disse que aquele lugar não era bom para casal novo. Disse que já tinha encontrado vestígios estranhos ali em outras vezes. Coisas deixadas no mato, acampamentos abandonados, objetos jogados longe demais para terem sido esquecidos por acaso. Falou tudo com tanta naturalidade que por um segundo eu quase acreditei que ele estava mesmo preocupado. Depois acrescentou que tinha ouvido passos em volta do carro dele durante a noite e que estava pensando em ir embora antes de escurecer de vez. E recomendou que fizéssemos o mesmo. Naquele ponto eu já não queria pagar para ver. Letícia também não. Começamos a desmontar tudo correndo, o sol já estava descendo, aquela luz de fim de tarde só deixava tudo mais tenso. E eu tentava agir com firmeza, mas por dentro estava acelerado. Letícia tremia enquanto guardava as coisas, e eu tentava falar que ia dar tudo certo, embora eu mesmo não acreditasse muito. Conseguimos colocar tudo no carro e começamos a sair.
Mas quando passamos por perto de onde estava o sedã azul, vi o tal Marcelo abaixado perto de umas rodas. Parei por instinto e perguntei o que tinha acontecido. Ele se afastou um pouco e eu vi o pneu. Tinha um corte grande, limpo, claramente feito com uma faca ou algo do tipo. Não era furo de estrada, não era acidente. Alguém tinha rasgado aquele pneu de propósito. Na mesma hora, Letícia soltou uma palavra bem baixo. Eu fiquei olhando sem saber o que dizer. O cara então perguntou se eu podia dar carona até pegar sinal de celular ou chamar a polícia quando saíssemos dali. Só que Letícia segurou no meu braço na mesma hora, discretamente, e eu entendi tudo. Ela não queria aquele homem dentro do carro com a gente. E sendo sincero, eu também não. Falei que ligaria assim que tivesse sinal. Ele assentiu, mas o jeito como ficou parado me olhando enquanto eu arrancava não saiu mais da minha cabeça. Andamos uns 100 metros pela estrada de terra, com um farol alto, cortando a escuridão que começava a descer. Foi então que olhei para o outro lado, entre as árvores, e vi 3 vultos. Não eram sombras confusas, eram pessoas. 3 figuras paradas dentro da mata, a uns 10 metros da estrada, imóveis, voltadas na nossa direção. Não tentavam se esconder, não faziam gesto nenhum, só estavam ali como se esperassem. Meu pé foi direto no freio. Até hoje não sei por que fiz isso. Talvez porque meu cérebro tivesse travado. Talvez porque por um segundo eu tivesse pensado no cara do pneu cortado, sozinho lá atrás. Mas antes que eu pudesse decidir qualquer coisa, Letícia agarrou no meu braço e gritou para eu dirigir. E eu dirigi. Fui embora sem olhar de novo. E assim que pegamos sinal, liguei para a polícia e expliquei tudo. Falei do homem, do bilhete, do pneu, das 3 pessoas no mato. Disseram que mandariam uma viatura averiguar. Nunca tive retorno, nunca soube se encontraram o cara, se ele foi embora, se estava mentindo, se fazia parte de tudo aquilo ou se realmente tentava avisar a gente. Até hoje eu penso nisso, porque uma parte de mim acredita que aquele homem estava envolvido, mas outra parte, a pior delas, acha que ele também estava com medo e que nós fomos embora exatamente na hora em que alguém estava se aproximando do acampamento dele. Eu sempre achei que sabia me virar sozinho. Cresci aprendendo trilha, acampamento. Meu pai me ensinou desde cedo a montar barraca, achar água, reconhecer som de bicho, distinguir perigo real de paranoia. Então, quando tudo aquilo aconteceu, o que mais me abalou não foi só o medo, foi perceber que às vezes você pode fazer tudo certo e ainda assim entrar num lugar onde já tem alguma coisa te esperando. Isso aconteceu comigo no começo do ano retrasado, pouco depois do meu divórcio. Eu estava com 28 anos e numa fase péssima da vida. Trabalhava remoto, com suporte de TI, então tinha liberdade para me enfiar em qualquer canto com notebook e internet ocasional, mas na prática eu já não queria falar com ninguém. Minha cabeça estava um caos, tudo parecia sem sentido, repetitivo, pesado. Cheguei a um ponto em que comecei a achar que precisava desaparecer por alguns dias. Ficar realmente sozinho, sem cidade, sem barulho, sem gente perguntando se eu estava bem. Eu não queria conselho, não queria companhia, não queria distração, eu queria silêncio. Foi aí que comecei a procurar algum lugar afastado de verdade. Depois de fuçar fóruns antigos e sites obscuros de trilha e acampamento, achei comentários sobre uma área remota na Serra Geral, já na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Um trecho de mata mais bruta, longe de camping turístico, não era ponto oficial, era aquele tipo de lugar que só aparecia em relato de gente acostumada a se enfiar onde não devia. Um dos comentários falava de uma clareira antiga, boa para montar barraca, acessível por uma estrada abandonada de manutenção florestal. Naquele momento, aquilo me pareceu perfeito. Planejei tudo, avisei meu irmão só por cima, dizendo que ia passar uns dias acampado numa região da serra, sem detalhar demais. Enchi a caminhonete com comida, lanternas, kit de primeiros socorros, filtro de água, cobertor extra e o básico para ficar quase uma semana. Também levei a espingarda do meu pai.
Não por fantasia de macho, mas porque aquele tipo de região tinha javali, onça parda e alguns trechos, e sinceramente eu preferia ter alguma proteção. A viagem foi longa e a parte final foi o pior do que eu imaginava. O GPS começou a falhar já no último povoado. Depois disso, fui só no instinto, cruzando informação de mapa offline com as descrições que eu tinha lido. Em certo ponto, entrei numa trilha tomada de galho e mato alto, tão estreita que parecia ter sido esquecida fazia anos. 2 vezes precisei descer para tirar tronco do caminho. Houve um momento em que pensei em desistir, mas eu já tinha ido longe demais para voltar. Quando finalmente cheguei ao fim da trilha, desliguei o motor e fiquei alguns segundos só ouvindo. Nada, nem carro, nem gente, nem água correndo. Só vento leve e mata. Desci e vi a clareira logo adiante. Era um espaço aberto, irregular, cercado por pinheiros e vegetação rasteira, bom o bastante para barraca. Só tinha um problema. Já havia uma barraca lá, e ela estava montada do outro lado da clareira, meio torta, de um verde escuro envelhecido, com aparência de muito antiga. Não parecia barraca de trilheiro comum. Parecia esquecida. A lona estava manchada, embolorada em alguns pontos, e mesmo de longe dava para perceber que não era algo montado naquela semana. Minha primeira reação foi pensar que alguém tinha chegado antes de mim. Chamei um oi de casa meio idiota, como se aquilo fosse uma casa. Ninguém respondeu. Fiquei parado esperando algum movimento, algum som. Nada. A curiosidade venceu. Fui até lá e vi que o zíper estava meio aberto. Quando puxei o restante, o cheiro que subiu dali quase me fez vomitar. Um odor podre, velho, abafado. Não era cheiro de bicho morto, fresco. Era pior, era um cheiro de coisa fechada há muito tempo, contaminada por mofo, sujeira e alguma outra coisa que eu nem consegui identificar. Lá dentro tinha um saco de dormir velho, 2 latas amassadas e um caderno pequeno. Não vi ninguém. Não vi roupa, documento, mochila, nada que ajudasse a entender quem tinha estado ali. Peguei o caderno e saí rápido por causa do fedor. Fiquei do lado de fora, folheando e percebi que as páginas estavam quase todas preenchidas com riscos de contagem. Marcas feitas à mão, agrupadas, sempre do mesmo jeito, de 7 em 7. Página após página, só aquilo. Na última página completa, contei 42 grupos. Fiquei intrigado, mas não exatamente assustado. Naquele momento, para mim ainda era só um mistério estranho no meio do nada. Guardei o caderno antigo e montei minha barraca do lado oposto da clareira, a uma distância razoável da barraca velha, mas ainda com a visão dela. Eu não gostava da ideia de deixar aquilo fora do meu campo de vista. Depois de montar tudo, dei uma volta nos arredores, e isso foi outra coisa que me deixou encucado. Não achei sinal nenhum de que aquele lugar fosse usado por outras pessoas. Nenhuma fogueira antiga, nenhuma embalagem, nenhuma trilha marcada, nenhuma pegada, nada. Era como se aquela barraca fosse a única evidência humana naquela região inteira. E isso não combinava com a história de alguém ter ficado ali por tanto tempo. Anoiteceu rápido, o céu estava limpo e as estrelas absurdamente visíveis, e por algumas horas eu consegui sentir aquela paz que tinha ido buscar. Comi, fiquei olhando o escuro e fui dormir cansado. Acordei no meio da madrugada com a certeza de que alguma coisa tinha me despertado. Fiquei imóvel dentro da barraca, tentando ouvir. No começo, só senti o frio e o tecido da barraca tensionando pelo vento fraco, então eu ouvi sussurros, mais de uma vez, baixos, próximos, como se 2 ou 3 pessoas conversassem do lado de fora sem pressa, num toque que eu não conseguia entender. Meu corpo inteiro travou, o coração disparou na mesma hora. Eu estava longe demais de qualquer pessoa para aquilo fazer algum sentido. Continuei quieto, tentando convencer a mim mesmo de que podia ser ilusão do sono. Mas então os sussurros cessaram e começaram os passos. Passos circulando a barraca, lentos, medidos. Dá volta em mim como se estivessem me estudando. Naquela hora estiquei o braço devagar
e peguei a arma, deixando apontada na direção da entrada. Meu maior medo não era nem o que quer que fosse aquilo, era a noção de que eu estava preso num pedaço de lona fina, no meio do nada, enquanto alguém lá fora decidia o que fazer comigo. Então alguém puxou o zíper uma vez, depois de novo com mais força. Como não abriu, a pessoa parou por um segundo. Em seguida, ouvi um som pior, algo arranhando o tecido, como se estivessem tentando rasgar a lateral da barraca. Foi isso que me fez falar. Com a voz mais firme que eu consegui, gritei que estava armado e que atiraria se tentassem entrar. O arranhado parou na hora. Veio um silêncio tão completo que meus próprios batimentos pareciam ecoar dentro da minha barraca. E então ouvi várias passadas correndo. Não uma pessoa, mais de uma. E o pior é que não correram todas na mesma direção. Parecia que se espalhavam pela mata, como se já soubessem para onde ir. Não dormi mais. Fiquei sentado até amanhecer, com a arma no colo, esperando o primeiro sinal de luz. Quando clareou o suficiente, abri a barraca e saí devagar, tentando parecer mais seguro do que estava. A primeira coisa que fiz foi olhar para o outro lado da clareira. A barraca velha tinha sumido, não desmontada, não caída, sumida. Eu fui até o ponto onde ela estava e senti um frio horrível na espinha. Não havia marca no chão, nenhum afundamento, nenhum buraco de estaca, nenhuma área de mato amassado, como se nunca tivesse existido nada ali. Como se nunca tivesse existido nada ali. Só que eu sabia o que eu tinha visto no dia anterior, e ainda havia outra coisa. Ao redor da minha barraca, formando um círculo largo, havia pegadas humanas descalças, muitas, de tamanhos diferentes. Algumas eram rasas, outras estavam muito fundas, como se a pessoa tivesse ficado parada ali por bastante tempo, só me observando durante a madrugada. Segui um conjunto de pedras que levava até um pinheiro na beira da clareira, e foi ali que meu estômago virou de vez. Cada árvore havia riscos recentes, cortados com uma faca ou canivete, marcas de contagem, de novo em grupos de 7. 7 grupos completos e o começo de um oitavo. E na mesma hora lembrei do caderno. Fiquei tentando raciocinar, mas meu cérebro já não funcionava direito. Era informação demais encaixando ao mesmo tempo. O caderno tinha meses de marcações, e agora havia marcas novas numa árvore ao lado do meu acampamento, como se alguém tivesse continuado a contagem. Como se a minha chegada tivesse entrado nessa conta. Eu já estava recuando quando notei mais uma coisa pendurada num galho baixo a alguns metros dali. Era um esquilo morto, amassado por um fio fino, suspenso de um jeito deliberado demais para ser acaso. Deixado claro que não era resto de caça, nem obra de predador. Aquilo estava ali como um aviso, como mensagem, como demonstração de que alguém podia chegar perto, deixar aquilo pendurado e ir embora sem fazer um som sequer. Naquele instante, acabou. Eu corri de volta para o meu acampamento e comecei a desmontar tudo com as mãos tremendo. Não havia mais orgulho, não havia mais curiosidade, não havia vontade de entender, só um instinto bruto dizendo para sair dali antes que anoitecesse de novo. A saída foi um inferno. Eu precisava dar ré por um trecho longo e estreito, com um barranco de um lado e mata fechada de outro. Foi o tipo de manobra que normalmente eu faria com calma. Naquele dia, parecia que eu estava tentando escapar de um corredor apertado enquanto alguém respirava no meu cangote. Mas consegui sair. Eu fui embora sem olhar para trás. Até hoje não avisei a polícia, a guarda florestal, ninguém. Talvez eu devesse ter avisado. Talvez, mesmo eu sendo honesto, eu nunca soube explicar o que exatamente eu denunciaria. Pessoas rondando no meu acampamento, uma barraca que desapareceu, riscos numa árvore, um animal morto pendurado, nada disso parecia suficiente no papel. Só que vivido era mais do que suficiente. O que mais me incomoda até hoje não é nem lembrar dos sussurros ou do zíper sendo puxado.
É pensar naquele caderno, naquelas marcas agrupadas de 7 em 7 e na possibilidade de que eu não fui o primeiro a chegar naquela clareira, achando que tinha encontrado um lugar perfeito para ficar sozinho. Fui só o próximo.